Bom dia. Jeremias 30. Livro de Jeremias, capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, o Senhor. Assim ordena Deus, o Deus de Israel. Escreve um rolo de livro todas as palavras que eu te disse. Porquanto virão dias, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo Israel e Judá, e os farei retornar à terra que deu seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera Deus. Deus fala então com Jeremias e fala: olha, Jeremias, o povo agora todo cativeiro, tanto Israel, Judá, porque naquela época existia reino do norte e reino do sul, desde a época de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. E o povo agora foi para o cativeiro por causa do pecado, da desobediência. Deus enviou o cativeiro, muitos morreram, mas Deus dá uma ordem, ele fala: pode escrever, que eu vou trazer todo o povo do cativeiro. E nós sabemos da história, com 70 anos todos retornaram. Claro, aqueles que não tinham morrido, todos retornaram como a palavra de Deus se cumpriu. Quando Deus nos fala alguma coisa, com certeza acontece. Nós podemos estar no meio de um deserto, nós podemos não estar vendo saída, não vendo nenhum meio, nenhuma solução. Mas se Deus disse que vai ter a solução, com certeza acontecerá. Não do nosso jeito, não da nossa maneira, não no momento em que nós queremos, mas com certeza acontecerá de acordo com a palavra dele no momento por ele determinado. Ele mandou então Jeremias escrever num livro, um rolo de papel, que seria naquela época equivalente a um livro. Estas são, pois, as palavras que o Senhor comunicou acerca de Israel e de Judá. Assim diz Deus: ouvimos gritos horríveis de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, porque então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum as mulheres em trabalho de parto? Porque todos os rostos estão descorados e pálidos. Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso! Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo ele será salvo. Naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados por qualquer outra nação, mas servirão a Deus, o seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe designarei. Portanto, não temas, Jacó, meu servo, nem te assuste, ó Israel. Assevera o Senhor: eu mesmo te salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te, porquanto eu sou contigo, para te salvar, afirma Deus. Destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. Aqui, entretanto, não terminarei, mas certamente castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Deus fala: olha, pode ter certeza, vocês não precisam temer, que eu vou trazer de volta todo Israel, todo Judá. No tempo certo eu vou estabelecer, eu vou proteger, eu vou cuidar, porque é um povo que eu amo. Mas de maneira nenhuma eu vou aliviar. Vocês vão ser sim corrigidos, vocês vão ser disciplinados, como ele diz aqui. Mas o castigarei com medidas justas. Ora, de modo algum te livrarei do seu merecido corretivo. Não existe a menor chance de eu esquecer, de aliviar, não. Vocês vão passar sim por isso. E eles passaram. Foram 70 anos de cativeiro. Culpa do pecado.
Foi Deus que colocou, foi Deus que levou para o cativeiro, Deus que os manteve no cativeiro até o tempo do Senhor. Nós temos que entender que é Deus que nos leva para o deserto, é Deus que nos leva para o cativeiro. Eu vejo pessoas lamentando, não, mas por que eu estou no deserto? Eu não suporto, o deserto está muito longo. Estão lamentando, estão reclamando do deserto. Mas tem que entender que quem colocou no deserto foi Deus. E quanto mais você ficar reclamando, seu deserto pode aumentar. Então você foi para o deserto, foi por merecimento. Merecimento. Você errou, você pecou, você desobedeceu, você se rebelou contra a palavra do Senhor. Você não vigiou. O castigo veio. O Senhor não vai livrar a mão. Mas como nós vemos muita gente falar com relação ao casamento. Mas Deus diz que Deus uniu, o homem não separa. E existe promessa, sim. Deus vai restaurar o seu casamento, com certeza. Mas você vai passar pelo deserto para você aprender a respeitar a palavra de Deus. Você aprender o que é temor de Deus. Não, mas eu já passei de muito, já está no meu tempo. Eu já aprendi. Não, você não aprendeu. Quem sabe se você aprendeu ou não é Deus. Agora a função é nós buscar Deus, buscar nos aproximar mais do Senhor, porque é Ele que restaura. É Ele que traz o Judá, é Ele que traz Israel, o povo dele, do cativeiro. É Ele que tira o povo do deserto. É Ele que leva o povo para o deserto. Estamos no deserto, é no momento de nós aproximar mais do Senhor. Nós conhecemos mais a Ele, porque é no deserto que o milagre acontece. É no deserto que o Senhor cuida, protege. É no deserto que nem mesmo as nossas vestes se gastam. Deserto é lugar de aprendizado. Jesus, antes de começar o seu ministério, Deus, o Espírito Santo de Deus, o enviou para o deserto, onde ele ficou lá 40 dias. Então, deserto, como diz o Lázaro, é a escola do Senhor, é a universidade do Senhor. Nós estamos em desobediência, então nós vamos para o deserto, nós vamos para o cativeiro para nós aprendermos a respeitar, a amar e a obedecer o Senhor. Porque falamos muito e não fazemos nada. E muitas pessoas são levadas ao cativeiro, são levadas ao deserto. Não é por hora, é por amor de Deus. Deus ama, então quer que essas pessoas venham conhecê-lo, que essas pessoas venham se converter e voltar a Ele. Então é isso que nós temos que entender. O Senhor diz, falar no Europa, de modo algum, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Você vai ter sua família de volta, você vai ter seu casamento de volta, você vai ter sua ferida curada, você vai ter o problema solucionado, mas no momento exato, depois você realmente reconhecer o Senhor, conhecer Ele plenamente, depois sim é que virá. Porque assim afirma o Senhor, a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. Não há quem possa defender a tua causa, não há remédio, nem cura para o teu ferimento que não consegue cicatrizar-se. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram nem se importam contigo. Eu a golpeei com a violência de um inimigo, ministrei-te um castigo cruel, porquanto grande é a tua malignidade e numerosos são os teus erros e pecados. Por que gritas de dor? Por causa da tua ferida aberta e incurável? Ora, tive que puni-la deste modo, por causa da imensidão da sua iniquidade, e por se terem multiplicado os teus pecados. Contudo, todos que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão mandados para o exílio, e os que te assaltam e despojam serão igualmente espoliados, e entregarei como saque todos que te saqueiam. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento, e curarei todas as tuas feridas, garante Deus, porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Assim diz o Senhor, eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas,
A cidade será reconstruída sobre as tuas ruínas, o palácio no seu devido lugar. Então por toda parte se ouvirá brados de ações de graça e o som alegre de júbilo. Eu farei com que o meu povo cresça e multiplique-se, e que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como nos tempos antigos, e a sua comunidade será estabelecida diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seus líderes serão dentre eles, seu governante virá igualmente do meio deles, e eu os atrairei para perto, e ele se aproximará de mim. Porquanto quem se arriscaria a chegar perto da minha pessoa? Indaga Deus. Então vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aí está a tempestade do Senhor, a sua fúria já foi desencadeada. Um vendaval arrasador se precipitará sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Deus não se afastará, até que ele tenha completado todos os teus propósitos. Em dias vindouros, tudo isso ficará mais claro e entendereis completamente. Pessoal, olha, o castigo virá. Eu vou punir, sim. Eu vou punir este povo. Porque desobedeceram. Eu vou punir Israel, ou eu vou punir Judá. Mas no tempo certo, eu os trarei de volta. Eu os protegerei, ninguém poderá tocar. Nós vemos essa profecia, isso é tão real, porque até hoje, nós vemos ali na Síria, na Palestina ali, os árabes, né? Lutando, tentando destruir Israel. Israel é pequenininho, um país pequenininho, menor do que o menor do nosso estado, é o tamanho de Sergipe. E eles não conseguem vencer. Não é porque os israelenses são mais. Não é porque eles são santos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Temos que entender que a palavra de Deus se cumpre. Assim nas nossas vidas. O castigo vem sobre nós. Não vamos culpar Deus, não vamos culpar nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo nosso castigo. Nós somos responsáveis por estar no deserto. Nós somos responsáveis por estar no cativeiro. Mas agora temos que buscar Deus, nos aproximar com o Senhor, nos envolver, nos convertermos a Ele. E depois disso, com certeza, o Senhor nos trará de volta e nos plantará. Nós estivermos convertidos, nada mais nos tocará. Jeremias 31. Eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de toda a família de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera Deus, encontrou graça no deserto, o povo que escapou da morte. Quando Israel buscava descanso, vindo de uma terra distante, Deus apareceu a Israel, assegurando, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel. De novo serás adornada e com seus tamborins sairá dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras, antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Deus, nosso Deus. Pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei: ó Deus, eis que salvaste o teu povo, ó remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte, os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão cegos e aleijados, as mulheres grávidas, os que estiverem para dar luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em pranto, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras pelo caminho do direito, em que não há tropeço, porque sou Abba, Pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então existe a promessa de Deus como existia para Israel, para Judá, e a promessa se cumpriu.
Deus nos promete, quando nós somos levados ao cativeiro, nós somos levados ao deserto, se nós buscarmos o Senhor, se nós nos entregarmos, nós não nos rebelarmos, simplesmente obedecermos, voltarmos para Ele, com certeza nós seremos plantados novamente. Na nossa família, nós vamos voltar. Nossa família será bem melhor do que era antes. O nosso casamento será bem melhor do que era antes. A nossa saúde melhor, a nossa condição financeira, enfim, é tudo que é Deus que vai nos plantar. Mas é necessário, primeiro nós voltarmos a Ele. Nós estamos no cativeiro, então agora é hora de buscarmos o Senhor. Estamos no deserto, vamos buscar o Senhor. Vamos dar prioridade a Ele. A prioridade não é voltar para Jerusalém. O povo estava lá, não, Deus mandou através do profeta Jeremias, nós lemos ontem. Não, plantar e ficar e edificar aí. Busque a Deus, buscai pela paz. Então, está no cativeiro, não é o momento de você ficar agora preocupado. Não, é preocupado com a minha saúde, preocupado com o meu marido, preocupado com a minha esposa, preocupado, não. Agora é o momento de buscar a Deus, encher de Deus, porque o retorno virá, a restauração virá, acontecerá, se permanecer firme, se voltar para Ele. Foi com Israel, foi com Jerusalém, e é com todos nós. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, nações, e proclamai nas longínquas terra beira-mar. Aquele que deportou Israel reunirá e cuidará dele como o pastor faz com o seu rebanho. Pois Deus resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor. Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Satisfarei o sacerdote com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, severa o Senhor. Assim, pois, declara Deus, eis que um clamor se ouviu por toda a Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Primeiro, Deus nos fala que, com certeza, pela misericórdia dele, o povo dele seria plenamente saciado. Foram saciados, nós seremos saciados naquilo que temos fome. Qual que é a nossa fome? É da saúde, vamos ser saciados. Aí no casamento, vamos ser saciados. Na vida financeira, comercial, falta de paz, seremos saciados se nós voltarmos para Ele. E é pela misericórdia dele, não é por merecimento nosso, não. Misericórdia do Senhor. Misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Então a solução, estamos no deserto, estamos no cativeiro. A prioridade é o Senhor. A prioridade nós não temos que buscar a saída do cativeiro, a saída do deserto. Vamos buscar o Senhor. Ele nos tira, Ele nos colocou no deserto, Ele nos colocou no cativeiro, Ele nos tirará, se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, dedicarmos a nossa vida a Ele. Ele aqui agora tem um versículo que está falando já, Jeremias falando a respeito da vinda na época de Jesus, porque inclusive o próprio Jesus citou esse versículo, né? Foi citado na época porque quando Jesus nasceu, e Herodes, tentando matá-lo, determinou que matasse todas as crianças, né, de 5 anos abaixo, para ver se matava Jesus também, né? Com medo de Jesus só tomar o poder. E então fala Raquel é a matriarca, foi a mulher de Jacó. Então é como ela é matriarca, então é ela chorando os seus filhos, como diz assim. Eis que um clamor se ouviu por toda a lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos. De um modo deixa consolar, porque já não existe. Porque matou muita criança naquela época.
tentando matar Jesus. Só que Deus já tinha ordenado a José que conduzisse Jesus para o Egito, onde ele permaneceu alguns anos. Assim declara Deus: reprime a tua dor e o choro do teu sentimento, proíbe a lágrima de jorrar dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o futuro, afirma Deus. Seus filhos voltarão para sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaurem para que seja de fato restaurado, porquanto tu és Deus, o meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove. Por ele lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca o mar que põe sinais na estrada, reflete sobre o caminho pelo qual andaste, regressa depressa, ó Virgem de Israel, volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois Deus criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em toda a sua cidade, tanto os lavradores como os nômades, que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei força aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor, e meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela Deus, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá, homens e animais, em grande quantidade. Assim como eu estive atento para arrancar e derrubar, para demolir e destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar, assegura Deus. Assim naquela época não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes se embotoarão. Então, é garantia do retorno do povo. Deus está afirmando, falou: olha, eu vou trazer de volta, o meu povo vai voltar, eu vou conduzi-los em segurança, eles vão vir do cativeiro, eu vou cuidar deles, porque eu os amo. Eles já se arrependeram, como falei, Efraim já reconheceu o seu erro, mas o castigo que Deus tinha determinado vai se cumprir. Da mesma forma, quando nós colocamos, por exemplo, um filho nosso de castigo, assim coloca um castigo, eu falo: não, já entendi, me desculpa, não pode tirar, não vai ficar até o final, porque assim, para ele realmente aprender. Da mesma forma foi Deus com Judá e com Israel. Da mesma forma é com nós estamos no cativeiro, nós estamos no deserto. No tempo certo Deus vai nos trazer, se nós buscarmos, se nós voltarmos a Ele, se nós nos arrependermos dos nossos maus hábitos. E nós somos responsáveis pelos nossos erros, nossos pecados, não dos nossos filhos. Os nossos filhos erraram, pecaram, eles vão pagar. Não é isso, não. Meu pai pecou, então eu vou pagar. Deus falou: não existe mais isso. Aquele que fizer, aquele que chupou uva verde lá, então o dente dele ficou manchado, não é dos filhos. É ele que vai pagar. Cada um responde diante de Deus pelos seus pecados. A salvação é individual. Não tem essa que eu estou pagando pelo pecado dos meus pais, que não existe isso. Cada um responde pelos seus pecados. Então, se nós estamos no cativeiro, se nós estamos no deserto, a culpa não é dos nossos pais, não é de ninguém, não é nossa. Então, basta nos arrepender, nós voltarmos para Ele. A restauração, a mudança acontece. Dias virão, afirma o Senhor,
quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Deus. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisa conhecer quem é Deus o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres, os mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade, e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados passados. Assim fala Deus, que estabeleceu o sol para iluminar o dia, e determinou que a lua e as estrelas tivessem sempre o brilho contemplado, ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Deus, o eterno dos exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. Portanto, assim declara Deus, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma Deus. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Deus, em que essa cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Ananil até a porta da esquina. Deus fala: olha, eu sou Deus criador do céu, da terra, do universo, todo o universo. Eu criei o sol, criei a lua, criei as estrelas, criei tudo. Somente se vocês conseguirem fazer desaparecer, mudar isso, então que eu vou tirar minha misericórdia sobre Judá, sobre Israel. A minha palavra não se cumprirá se isso acontecer. Não, aí não aconteceu, jamais vai acontecer. Vai acontecer no dia que ele disse que vai acontecer. E ele trouxe Israel dele de volta. Então, da mesma forma, a palavra dele é para nós. As misericórdias, nós somos salvos, nós somos resgatados, nós somos tirados do cativeiro, do deserto, não é por merecimento, não. É pela misericórdia do Senhor, é pelo seu imenso amor. Ele fará isso com todos nós, se nós vivermos para Ele, se nós dedicarmos a agir em conformidade com Ele. Nós não temos que estar preocupados, volto a insistir, com o tamanho do deserto, não temos que estar preocupados com o nosso cativeiro. Aonde nós estiver, aonde o Senhor nos colocou no cativeiro, vamos estabelecer aqui, mas vamos procurar conhecer o Senhor. No cativeiro, no deserto, são lugares propícios para buscar mais o Senhor, para se aproximar mais de Deus, para se envolver mais com Ele. E não ficarmos preocupados olhando para a situação, não ficarmos olhando para a circunstância, mas temos que olhar para Ele, porque quando nós deixamos de olhar para Ele, foi por isso que nós viemos para o deserto, foi por isso que nós viemos para o cativeiro. Então nós temos que voltar a olhar para Ele e deixar, porque sabemos que o resto Ele fará. A palavra dele se cumpre como é promessa dele. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa, e todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado a Deus. Nunca mais essa cidade verá guerra sem fim, e a destruição e o desespero. Ele falou: olha, volta-se para mim. Volta-se para mim. Que aí eu tiro vocês do deserto, do cativeiro. O seu sofrimento chega ao fim. E nunca mais vocês vão padecer por isso. Porque eu enviei vocês para o cativeiro. Eu puni. E não vou aliviar a punição. Porque vocês erraram, desobedeceram. Mas pela minha misericórdia eu vou resgatá-lo. Então vamos voltar para o Senhor. Vamos buscar resposta nele. É dele que vem tudo.
aí nós vamos conseguir sair do cativeiro. Se nós estivermos olhando para o cativeiro ou para o deserto, nós vamos permanecer e vamos morrer, como muitos morrem no deserto. Mas se nós estivermos olhando para o nosso alvo, nós sairemos dessa situação, sairemos dessa dificuldade. E nós seremos vencedores em Deus, seremos vencedores em Cristo Jesus. As pessoas estão a falar, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor é quando você está nele. Não é porque você abre a boca e fala, não. É quando você volta realmente para ele, quando você vive a palavra dele, quando você vive o evangelho dele. Hoje nós terminamos até o capítulo 31 do livro de Jeremias. Querendo Deus, amanhã nós começaremos no 32. Em Jeremias 32. Todas as dúvidas, todos os nossos questionamentos, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.